Abre a palavra de Deus em Provérbios 4. Provérbios 4, 18 e 19, que é o tema do nosso jejum. Pode ficar de pé mais um minuto. Que diz assim: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Podem sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Esse é o tema do nosso jejum desse ano, onde nós estamos sendo... Fidelis, não tinha te visto, meu querido. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Maria Atividade logo vai estar em atividade, amém? Nós cremos, glória a Deus. Nós estamos sendo inquiridos, questionados pela palavra de Deus. Como tem sido a nossa caminhada cristã? Diariamente, essa deve ser uma pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo. 1 Coríntios 11, 28, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim participe da ceia. Então, há necessidade de autoavaliação diária, porque senão a gente olha muito, ou só para os erros, ou só para os acertos. É preciso fazer uma análise completa, e a palavra de Deus é o espelho que a gente deve olhar para fazer essa análise. A palavra de Deus. E aqui o sábio Salomão, ele faz uma comparação com a nossa vida, como o nascer do sol até o seu máximo, quando ele chega no seu topo, até a plena claridade do dia. Essa é a analogia da vida cristã. Nós nascemos como cristãos e crescemos espiritualmente até chegar à claridade máxima do dia. Olhando para a palavra de Deus, eu quero, junto com os irmãos, analisar aqui um dos reis que teve uma trajetória importante para nós analisarmos. Antes, um parênteses aqui que eu me lembrei que eu esqueci de falar. Esse mês de setembro, atenção, todos os pais e responsáveis, dia 27 de setembro, no Brasil, não sei se no mundo, mas no Brasil com certeza, é o dia de Cosme e Damião. E é oferecido às crianças pipoca, doce, bala, pirulito, para eles. E essas comidas, elas são ofertas a Cosme e Damião, que no Espiritismo é a entidade, que ela tem o nome no Espiritismo, no Catolicismo é Cosme e Damião, ela tem o nome, ela é voltada às crianças. Então é uma entidade de gêmeos aí que atuam nas crianças. Então orientem os seus filhos a não aceitarem na escola, na rua, de ninguém, doce, bala, pipoca, nada disso, tá? Porque isso é consagrado a demônios. Cosme e Damião é uma festa idólatra e não tem lugar no cristianismo. Amém, amados? Então esteja atento, papais. A gente sempre avisa. Domingo que vem a gente lembra de avisar de novo. Mas falem nas células a respeito do assunto, apenas orientando. E se tiver dúvidas, é só pesquisar ou perguntar para a gente que a gente explica novamente. Mas proteja os seus filhos de consagrações de alimentos. O que o inimigo quer é consagrar a nossa família a ele, porque aí ele consegue portas para ele entrar. A criança fica endemoniada, a criança fica perturbada no sono, acorda com pesadelo, uma porção de coisa ruim acontece, tá bom? Bom, fecha parênteses, volta para a mensagem. Vamos abrir, pode ficar sentado, 2 Crônicas 26, e vamos olhar um pouquinho para a história desse rei de Israel, um rei fantástico. O rei Uzias. Lá no livro de Reis você vai ver o nome dele como Azarias. Mas é o mesmo. Uzias e Azarias é o mesmo rei. O mesmo nome. A mesma pessoa. Então
Então, 2 Crônicas 26, vamos ler aqui alguns versículos, que fala assim, a partir do 1. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus, derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto, cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões, de acordo com o número dos soldados, convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate eram de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. Uma força poderosíssima, que apoiava o rei contra seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Tá bom. Olha só, hein? Que história. Isso aqui parece Vereda do Justo, que foi crescendo. Começou novinho, com 16 anos de idade. O pai dele fez uma grande burrada. O Amazias começou servindo a Deus, tudo certo. Aí se ensoberbeceu e resolveu trazer os deuses dos povos que ele tinha conquistado para ele mesmo. O profeta foi lá, repreendeu ele. Ele falou: quem foi que te chamou aqui como conselheiro? Arrumou encrenca com o rei Jeoás e morreu precocemente, longe da presença do Senhor. Uzias começou a reinar ali com 16 anos e ele fez coisas fantásticas. Ele reconquistou cidades que haviam sido tomadas quando o pai dele perdeu a guerra. Ele reconquistou uma cidade chamada Elate, uma cidade portuária, bastante importante na época, porque toda cidade portuária é estratégica, que é onde você tem o acesso, entrada e saída para o mar. E ele reconstruiu essa cidade. Ele fez o que o Senhor aprova. A Bíblia deixa claro aqui nesse versículo que ele fazia aquilo que Deus aprovava, estava buscando ao Senhor. Algo assim invejável, esses feitos desse homem. Se você lê direitinho esses 15 versículos, prestando atenção, eu estou resumindo aqui, você vai ver quantos empreendimentos esse rei fez. Ele poderia simplesmente
organizar ali a casa, ficar quietinho no canto dele. Mas ele foi, ele levantou generais, exércitos, armou, fez de tudo. E aqui a Bíblia traz algo importante para nós prestarmos atenção, que no versículo 5 fala que ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Ele tinha um mentor chamado Zacarias. Então, enquanto Zacarias era vivo, Zacarias mentoreou a Uzias. E provavelmente muito dessa glória, muito desses feitos são conselhos que vieram desse mentor Zacarias. Porque afinal de contas ele era um adolescente, 16 anos, sem experiência. E Zacarias ali o aconselhou de forma sábia. Ele teve esse mentor e andou na visão desse mentor. Que eu faço um parênteses para nós, importante. Nós temos pessoas que nos mentoriam. Nós temos líderes sobre as nossas vidas. Algumas pessoas já têm discipulado aqui em nós. Nós temos líderes de células. Vocês têm pastores. Filhos, vocês têm pais. Nós temos alguém que já passou por algum lugar que a gente ainda não passou, que pode nos dar um conselho. Zacarias aconselhou Uzias. Uzias ouviu. E aqui o importante, que ele o instruiu no temor de Deus. Que a base das nossas conquistas, que realmente vão ficar para a eternidade, são conquistas feitas no temor de Deus, sem sair atropelando todo mundo, sem puxar o tapete de ninguém. Não precisa. Você vai ser grande nessa terra, vai ser poderoso, vai ter um nome, andando no temor de Deus. Porque Deus, ele peleja a sua guerra, ele peleja a sua causa, ele luta por você. Ele é que vai na frente, ele faz as coisas. Quando a gente se acha autossuficiente e não anda mais no temor de Deus, é onde vem a nossa derrota. Então ele tinha esse mentor e andou na visão dele, enquanto esse mentor estava vivo. Olha só, ele derrotou os inimigos ao redor, inimigos que sempre perturbaram Israel, os filisteus, por exemplo, o povo difícil, estava sempre ali em volta, atrapalhando, sempre reconquistando cidades. Era só Israel vacilar um pouquinho, que eles iam lá e tomavam aquela cidade. E Uzias não só reconquistou, não só foi lá, mas impôs respeito, porque os filisteus nunca respeitaram ninguém. Era um povo muito arrogante. E impôs respeito, porque os filisteus deixavam ele entrar lá no território deles, construir cidade dentro do território deles, e eles ficavam calados, não falavam nada, porque Uzias era poderoso na terra. Árabes, até hoje, né? Os árabes perturbam Israel, e Uzias conseguiu ali colocar paz ali, expulsar todo tipo de inimigo ali do seu redor. Meunitas e amonitas. Os amonitas chegavam ao ponto de pagar tributo, mandar presente para Uzias, para eles ficarem quietos no canto deles. No México a gente não, Uzias, tá um presentinho aqui para você. Toma aqui esse mês aqui, 100.000 ovelhas. Então aqui 50 quilos de ouro, 50 toneladas de prata, e ia pagando para eles ficarem lá no território deles, e Uzias não mexer com eles, porque Uzias tinha muito poder, cavou muitas cisternas, era alguém que planejava a sua vida, se organizava para o dia da seca, fazia poços para tirar água no tempo da seca. Tinha tanto gado na planície, na montanha, no planalto. Era um homem empreendedor também no mercado do agronegócio. Gostava de plantar, era amigo da agricultura. Tudo isso características de um homem realizador. Não só ele construía dentro do seu próprio país, como ele também se protegia. O exército de Uzias, para vocês terem uma ideia, é maior que o brasileiro. O Brasil tem 300.000 soldados em serviço. Uzias tinha 307.500 em serviço ali para ele. Fora os 2.600 cabeças, homens valentes, que comandavam os 307.000.
Então isso traz para nós o entendimento de que ele era um homem muito capaz para conduzir o seu reinado, conduzido ali pelos conselhos do seu mentor Zacarias. Ele não só tinha os soldados, como ele aparelhava esses soldados. Aqui fala que ele comprou lança, construiu, lança, escudo, arcos, atiradeiras de pedras, fundas, Era o material de guerra que tinha naquela época, era esse. E ele falou: meu soldado não vai ficar sem arma. E ele armou todo o exército dele. Não parou por aí. Era um homem tecnológico. Buscou tecnologia e construiu torres que lançavam pedras grandes e flechas. Isso era muito sábio para aquela época, porque a guerra naquela época era só corpo a corpo. E ele fez algo que ganhava na massa. A gente vê aí esses filmes ou videogames aí de época medieval, O maior temor ali da infantaria ali dos soldados é quando vem aquela tiradeira, sem derrubar o púlpito. Derrubei um óculos. Vem aquela tiradeira com fogo, inclusive, venha para cima deles. E ele construiu. Uma das torres que ele constrói aqui, além dele reconstruir a cidade que Jeoás entrou e destruiu lá de Jerusalém, os muros, destruiu até a porta da esquina, diz a Bíblia, ele reconstruiu o muro e fez uma torre ali ainda. Aqui esse não destrói mais. E aqui só uma palavrinha para nós aqui. Reconstrua os muros da sua vida que foram caídas e proteja eles. Porque o inimigo vai voltar ali naquele lugar que um dia ele venceu e te derrotou. Então, além de você reconstruir o muro, construa fortificações espirituais na tua vida. Qual é seu ponto fraco? Ponto fraco de Jerusalém era esse muro que foi totalmente destruído. Ele reconstruiu e colocou uma torre com lançadeira ali de pedra e de flecha. Faça isso na tua vida também, porque o teu adversário sabe o teu ponto fraco. Então reconstrua, mas também construa, vá além. Aonde é a sua fraqueza, coloque guarda ali, em nome de Jesus. Então ele tinha ali essa visão de projetar máquinas de guerra. Ficou famoso no mundo. O mundo inteiro falava de Uzias. Vocês ouviram falar do rei de Israel? Olha, garotinho, ali começou com 16 anos e olha só, já construiu a cidade, reconquistou o que tinha sido perdido, é próspero na agricultura, é próspero com as suas ovelhas, é próspero com o seu exército. Olha que fama que esse menino tinha no mundo. Dos 16 anos em diante, até por volta de 40, 41 anos de idade, nós lemos todo esse histórico. Por volta de 25 anos de ministério. Essa conta eu fiz baseado no Jotão, o filho dele. Já vocês vão entender. Porque ele reinou 52 anos em Jerusalém. Por 25 anos, ele fez todas essas conquistas que nós lemos aqui. No versículo 15, diz, depois da construção, na parte B, ele foi extraordinariamente ajudado, e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Alguém que inspirava, outras pessoas o ajudavam. Agora é para toda a liderança da igreja. Nós precisamos ser inspiradores, para que as pessoas nos ajudem. De alguma forma eu tenho que inspirar aqueles que me seguem. E ele foi grandemente, ele foi extraordinariamente ajudado. Deus o ajudava, Zacarias o ajudava, o seu exército era poderoso, o ajudava, e o povo estava com ele, o ajudava. Nós precisamos ser influenciadores para que as pessoas nos ajudem. Eu não consigo, nem você consegue liderar ninguém se você não for um motivo de influência. A começar que aqui não é uma empresa. Na empresa não obedeceu, você manda embora e contrata outro. Não é? Na igreja não.
Na igreja nós somos pastores de ovelhas que não são nossas, são do Senhor. E nosso papel é influenciar e levá-las ao caminho bom, ao caminho eterno. Amém, querido? Então é importante nós sermos ajudados. Mas se eu não estou sendo ajudado, presta atenção. Será que você está sendo influente? Presta atenção na sua liderança. Se autoavalie também na sua liderança. Em nome de Jesus. Quem quer essa carreira de Uzias? Eu quero. Quem quer crescer, construir, ser ajudado, colocar seus inimigos para correr, botar o diabo no lugar dele, que é lá no inferno, longe das coisas que você faz, longe da tua família, longe da sua vida. É isso que Deus quer para nós. Essa é a vereda do justo, que vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando, e vai crescendo, e vai construindo. Mas lembra do versículo que tem um até que. É até que se torne dia perfeito. Eu vou te dizer, nós podemos, é meio-dia, o dia onde o sol está mais forte. A nossa vida aqui na terra vai chegar até os 11 minutos e 59, mas não vai chegar no meio-dia. No 11h59 a gente chega. Alguns chegam nos 11h50, nos 11h40, mas nos 11h59 é o máximo. Isso é uma analogia, porque o meio-dia é só lá no céu, na glória, quando a nossa obra vai passar pelo tribunal de Cristo, onde o Espírito Santo vai queimar toda a nossa obra, e aquilo que sobrar é que realmente será o galardão que nós vamos receber. Nosso dia perfeito é lá na glória. Então aqui eu não alcanço, aqui eu busco todos os dias, eu me autoavalio, eu me arrependo, peço perdão, recomeço e peço ajuda, e tento ser o mais influente positivamente que eu posso ser, e faço aquilo que o Senhor me capacitou para fazer, e vou buscando até chegar o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Porque no versículo 16, Uzias, apesar de tantas conquistas, a Bíblia diz que entretanto, diga entretanto. Puxa vida, você quer terminar a sua biografia com no meio da sua biografia de conquistas e de vitórias, um entretanto. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. Entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. O que passou pela cabeça desse rei, gente? Ele era capaz de ter as melhores plantações, as melhores ovelhas, as melhores batalhas de guerra ele ganhava. Politicamente perfeito, profissionalmente perfeito. Por que Uzias quis fazer algo que não era da sua competência? Por que ele foi fazer isso? O pecado de Uzias não foi entrar lá e oferecer o incenso. Ele começou antes. Começou no orgulho que provocou a sua queda. Conquistar é gostoso, é bom, é maravilhoso, é desejável e necessário. Mas se eu não tomar cuidado, e se você não tomar cuidado, a conquista vai subir ao seu coração. O orgulho vai subir ao seu coração. E se o orgulho subir no nosso coração, nós vamos cair. O orgulho provocou a queda. Agora Uzias começa a declinar. Estava crescendo meteoricamente. Que carreira invejável.
Veja a primeira parte da vida de Uzias, até o versículo 15, e queira ser assim: realizador, conquistador para o reino de Deus. Mas não deixe o entretanto entrar na sua vida. Não deixe o orgulho e a soberba entrar na sua vida. Talvez alguns aqui não estão conquistando nada, estão naquela fase: não, isso nunca vai acontecer comigo. Mas também não está buscando, não está correndo atrás para conquistar, para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Eu não estou falando aqui de riqueza material somente, e essa também é desejável. Deus quer que cada um de nós seja próspero. Deus quer que cada um de nós seja abençoado nessa terra. A bênção de Abraão está sobre a igreja e ela não acabou, ela continua. Você abençoará a muitas famílias, emprestará a muitos, e a ninguém você pedirá emprestado. Recebe a bênção de Abraão. É a bênção de Abraão que está sobre a igreja do Senhor. Então nós podemos e devemos buscar sim a prosperidade. Em tudo que você fizer, você se destacar e ser o melhor naquele lugar. Amém? Ah, pastor, eu sou apenas um faxineiro. Pois é, você vai crescer e vai se tornar o chefe dos faxineiros. E daqui a pouco você vai estudar e você vai ter outra posição maior. Não importa onde você está hoje, só olha onde Deus quer te colocar amanhã. Pronto, só olha isso. Mas toma cuidado, porque se você está andando no temor de Deus, Deus vai prosperar a tua vida. Se você andar no temor de Deus, Deus vai prosperar a tua vida. E aí você vai ter que tomar cuidado com o entretanto. Quer prosperidade? Então fica atento ao entretanto. A soberba, ela vem. A soberba precede a ruína, diz o livro de Provérbios. Irmão, não precisa ter muito para ser soberbo. Não precisa ser muita coisa. Às vezes a pessoa conquistou um carrinho velho, pronto, já se acha maior do que o vizinho que anda de bicicleta. Ainda escreve no carrinho: foi Deus que me deu. É velho, mas está pago, né? Mas cuidado com a soberba, meus irmãos, cuidado. Ministério eclesiástico, né? Dentro da igreja acontece muito de ter soberba. Está dando certo, está crescendo, todo mundo está envolvido, e a pessoa acha: como eu sou bom, hein? Como eu sou um líder, como a minha célula é forte, como o meu ministério na igreja é forte. Soberba. Se não for o Senhor, meu irmão, não tinha ministério. Se não fosse o Senhor, você nem levantava hoje de manhã. É tudo por Ele, para Ele, são todas as coisas. Demorou 25 anos para Uzias cair. 25. Dos 16 aos 41, mais ou menos. Mas caiu. Eu prefiro uma carreira consistente, passinho, do jeito que eu consigo andar, todo dia dá um passo, do que carreira que sai correndo, tropeça e cai, e já era. Você sabe o seu limite. Mantenha-se em crescimento, em busca, em entendimento do Senhor, do que Ele tem para você nessa terra. Porque Uzias, não sei o que passou na cabeça dele. Talvez ele ficou sabendo que Davi ainda nem era rei, e entrou no tabernáculo e comeu lá os pães da proposição, porque estava com fome. Ele falou: Davi comeu os pães, eu não estou com fome, mas eu vou lá, eu sou o rei. Eu vou oferecer incenso agora, vou direto à presença do rei, não preciso de Deus, não preciso mais dos sacerdotes. E pulou essa hierarquia e foi direto, coisa que não era para ele fazer. Lá no Pentateuco, lá no livro dos Números, se não me engano, os filhos de Arão tomaram uns gole e foram oferecer incenso, morreram. Porque para o sacerdote era proibido beber no dia que ele ia sacrificar. Uzias, vamos continuar a história dele aqui, foi fazer algo que não era o seu chamado. O que aconteceu com ele?
Primeiro disseram, versículo 18, enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. Na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Ficou leproso na mesma hora. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso, excluído do templo do Senhor, e seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Que triste. Eu fico pensando, né? O pastor Mário citou aqui o Ananias e Safira. Ananias e Safira, logo no começo da igreja primitiva, mentiram para os apóstolos e trouxeram uma oferta mentirosa e morreram ali. Os filhos de Arão, lá no Antigo Testamento, foram oferecer o incenso indignamente, morreram. Uzias, indignamente, foi lá fazer algo que não era da sua competência, ficou leproso. Deus, Uzá, lembra de Uzá? Carregando a arca em carro de boi, Uzá ali com a maior boa intenção, mas fazendo a coisa errada, foi, a arca balançou, pôs a mão na arca, não podia, morreu na hora. Acontecia muitas coisas assim antigamente. Eu fiquei pensando, por que não acontece hoje? Hoje, por que não acontece? Acredito eu, isso não é uma doutrina, só um pensamento, então me perdoe aí se você não concordar, não tem problema, que Deus estava formando um padrão. E ao formar o modelo, o padrão, Deus foi rígido nas suas regras e mostrou ali como exemplo que para chegar na presença de Deus tem que ter santidade. Deus formou ali um padrão. Hoje não acontece de morrer, mas perde a presença do Senhor. A Bíblia fala assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós não podemos entristecer, porque ele sai de nós. Não extingua o Espírito Santo. Então o que acontece na igreja hoje é, ao nós sairmos da presença de Deus, o Espírito Santo sai de nós e nós ficamos descobertos. E Deus não mata mais como matava naquela época. Deus é longânimo, misericordioso, mas ele tinha que criar um padrão aqui. E ele criou o padrão e deixou na palavra de Deus. Eu imagino Uzias olhando para aquele sacerdote, e na testa do sacerdote estava escrito: santidade ao Senhor. Eles vinham com um versículo escrito na testa, para entrar na presença do Senhor em santidade. E Uzias ali indignado: quem são vocês para me proibir? Eu sou o rei. E ali Deus o fere de lepra. A testa dele, ao invés de santidade ao Senhor, na testa dele aparece o pecado. Lepra era um símbolo de pecado. Então o que Deus pede para cada um de nós: entre na presença dele em santidade. Não deixe a soberba entrar no teu coração e você se corromper por causa das conquistas, por causa de uma vida próspera financeiramente ou espiritualmente. Sua família é uma bênção, e aí a gente deixa a soberba entrar no coração. Não faça isso. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. 23. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra, e seu filho Jotão foi seu sucessor. No epitáfio de Uzias não estava escrito que ele construiu as maiores máquinas de guerra daquela época.
Não estava escrito que ele reconquistou cidades, reconstruiu os muros, construiu torres, tinha vinhas, tinha colheitas, tinha ovelhas. No epitáfio de Uzias estava escrito: ele tinha lepra. No seu túmulo, longe dos reis, nem junto com seus pais, ele não foi enterrado. Foi num cemitério que pertencia aos reis, mas não era o cemitério dos reis. E nunca mais ele pôde ir à igreja, ao templo, porque ele tinha lepra. Então, amados, preste atenção na sua carreira cristã, e faça da sua carreira cristã chegar até os 11h59 antes do meio-dia, em crescimento. O dia que você cair, e todo mundo erra, não faça como Uzias, porque a Bíblia diz que ele, não em momento algum aqui, que ele se arrepende. O filho dele Jotão, o neto dele Ezequias, Acaz, o bisneto Ezequias, também errou. Ezequias também errou, Deus o puniu, ele se arrependeu e Deus voltou atrás. O tataraneto dele, Manassés, o pior rei que Israel teve, reinou 55 anos, reinou até mais do que Uzias. Errou. Foi o pior rei. Por causa de Manassés que Israel foi conquistada pelo inimigo. O inimigo vem, toma Manassés, leva ele como inimigo, como escravo. Ele se arrepende. Manassés se arrependeu e Deus o perdoou. Manassés voltou para Jerusalém, derrubou todos os altares idólatras, passou a ser um adorador do Senhor. Então há perdão, há reconciliação. Quando errar, não faça como ele. Se isolou lá nessa casinha separada, que era obrigado mesmo. Mas por que nessa casinha separada Uzias não buscou a face de Deus e se arrependeu? Porque o orgulho continuava no coração dele. Eu sou o grande rei Uzias, eu construí essa cidade, eu refiz os muros, eu conquistei os inimigos, eu tenho a maior riqueza desse país. E não deixou que a humildade de Cristo entrasse no coração dele. A humildade do Senhor Jesus. Resumindo, agora em setembro, inclusive dia 29, é o Ano Novo Judaico, chamam de Rosh Hashanah. Ano Novo é uma fase que a gente sempre para refletir, não é? Nós é dia 31 para 1, né? Aí a gente para, analisar a nossa vida, nosso ano, fazer aquelas promessas. Ano que vem eu vou ser diferente, vou fazer aquela academia. Ano que vem eu vou orar mais. Ano que vem eu vou estudar e vou melhorar meu emprego. Ano que vem, e aí vem o outro ano, e o outro ano, e o outro ano. Setembro é ano novo, então começa agora. Já começa a fazer promessa agora. Aproveita aqui o jejum que nós estamos fazendo, que o Espírito Santo está te quebrantando, e começa a se colocar na presença do Senhor. Senhor, o que eu preciso de mudança? Aonde eu tenho sido falho? O que eu poderia fazer para o Senhor? Passagem do ano, tem a de setembro do povo de Israel, tem a de 31 de dezembro do mundo ocidental, mas isso deve acontecer diariamente em nossa vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Não olhe só para as conquistas, olhe também para as suas fraquezas. Construa torres em volta das suas fraquezas. Se aproxime de pessoas que te edificam. Presta atenção. O que mais tem é gente ruim para te aconselhar e te levar para a derrota. Gente boa para te dar conselho bom, você conta no dedo da mão. Então pega essas pessoas e se aproxima delas, como Zacarias foi aqui na vida de Uzias. Ter mentores, pessoas que te aconselham, pessoas que são sábias, pessoas que mostram um fruto de vida,
Vai atrás dessas pessoas, cola nelas. E vai ser difícil você achar, mas você acha. Entre nós tem. Amém? Para quê? Porque uma pessoa que é sábia, ela não vai ficar te alisando. Ela não vai ficar passando a mão na sua cabeça e dizendo: vem cá, meu filho, vamos junto, estamos juntos em tudo que você fizer. Não, isso é papo de adolescente. Isso é conversa de adolescente. Adolescente é tudo bom, tá tudo sempre legal, né? O seu colega lá conta uma coisa mais terrível que ele fez. Chegamos junto, mano, estamos junto, tal, abraça e vai e continua. Não tem um conselho de arrependimento, na maioria das vezes, né? Tem adolescente que sai da curva, amém. Não vamos generalizar. Mas gente ruim para dar conselho é o que mais tem. Então procure ter mentores na sua vida. Só que tem uma coisa, meus irmãos: o mentor vai morrer um dia. Zacarias morreu. E Uzias não guardou aquilo no coração dele. Zacarias morreu e Uzias foi querer oferecer incenso. Olha só, parece até algo muito espiritual isso. Ele não construiu nenhum altar idólatra, ele não se dobrou a Baal como os outros fizeram, não fez nada disso. Não, eu vou no templo do Senhor oferecer incenso. Altar do incenso, coisa que era só pro sacerdote. Soberba, arrogância. O altar do incenso era algo tão importante, que eu preguei isso aqui em 2014, se não me engano, onde eu falava dos componentes desse incenso. Eu me lembro de 3 que a gente conversou domingo passado sobre eles, que é o estoraque, o gálbano e o estoraque é uma planta que ela solta o cheiro voluntariamente. Ela não precisa fazer nada, que ela já exala o perfume. Então o primeiro componente do incenso, para a gente oferecer ao Senhor, tem que ser partir de um coração voluntário. Hoje as nossas orações, levadas por Cristo até a presença de Deus, é que são o incenso que chega até Deus. Então deve ser algo voluntário, que parte do nosso coração de forma voluntária. Esse incenso que tinha aqui no tabernáculo, ele tem esses simbolismos. Só que era só o sacerdote que podia. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou e hoje nós somos sacerdotes, somos reis, nós todos podemos chegar até a presença de Deus. Então hoje nós oferecemos esse incenso, que são as nossas orações. Não há mais nenhum produto, e sim um coração que tem as características daquele produto. Que o primeiro é esse. O gálbano era uma outra é um molusco. Talvez eu erre aqui os nomes, tá, irmãos? Que ele estava no fundo do mar, que eles pegavam aquela conchinha, moía aquela conchinha e fazia também o incenso. Então outra coisa da nossa oração, ela deve vir lá do profundo. Primeira coisa, você deve ser voluntário. Segunda coisa, deve ser do profundo. Busque lá no fundo para orar ao Senhor. E a terceira substância que tem no incenso não me lembro o nome, mas é uma árvore que ela deve ser moída. Ela é toda moída, toda triturada, misturada com o incenso para que seja queimado. Então também a nossa oração, ela deve vir de um coração moído, quebrantado e contrito na presença do Senhor. Esses elementos, estando na sua oração, você está chegando com dignidade na presença do Senhor. Porque Jesus já te lavou pelo sangue dele e te justificou. Então vá voluntariamente, busque lá no fundo do seu coração e seja sempre quebrantado e contrito na presença do Senhor. Amém? Isso faz com que a sua vida cresça, que a luz da aurora vá brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. É através do relacionamento com o ser perfeito, que é o Pai, que nós nos tornamos menos imperfeitos. Porque perfeição mesmo só na glória, quando nós estivermos na presença dele. Amém, querido? O seu mentor vai morrer. O seu mentor vai mudar de cidade. Ele vai ter outros compromissos. E aí? O que a gente vai fazer? Enfiar os pés pelas mãos, como Uzias fez?
ou vamos buscar a face do Senhor? Então faça isso, busque mentores, mas aprenda a andar com as suas próprias pernas. Jesus tem um momento que ele fica bravo com os discípulos, porque eles não conseguiram expulsar o demônio daquela criança, e ele fala: até quando vos sofrereis, geração incrédula e perversa? Então você vê, Jesus espera de nós um crescimento, ele espera de nós uma postura que você não precise tanto ser mais mentoreado, mas mentoreie outras pessoas. Isso é crescimento, é luz da aurora a cada dia também na tua vida. Amém, queridos? Você entendeu a mensagem? Amém? Não teve Pentecoste aqui, né? Foi um estudo da palavra do Senhor. Analise 2 Crônicas 26 e faça a primeira fase da vida de Uzias a sua vida. Andando na presença do Senhor, temor do Senhor, ouvindo o mentoreamento de gente boa que tem para te ensinar. E tome cuidado para nunca a soberba entrar no teu coração. Amém, querido? Vamos orar ao Senhor. Se tiver um louvor aí, não sei se tem como achar um louvor aqui nessa mensagem, mas feche os seus olhos. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim participe da ceia do Senhor. Olha para a tua vida e veja conquistas, veja derrotas, veja posicionamentos que você tem tomado, posturas certas, posturas erradas. O exame também olha para aquilo que é certo e comece para você continuar a reproduzir. E aquilo que não é do Senhor, examine também e se arrependa, como Ezequias se arrependeu, como até Manassés, o pior rei de Israel, se arrependeu e foi perdoado por Deus. Em nome de Jesus, não espere que caia fogo do céu para Deus reprovar algo que você está fazendo. Provavelmente não vai cair fogo do céu. Mas examine as suas obras, examine a sua atitude cristã, examine-se de acordo com a palavra de Deus e mude, em nome de Jesus, porque a sua vereda é como a luz da aurora, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Que Deus te abençoe e que a tua vida seja de constante crescimento até as 11h59, em nome de Jesus.